Agora sim. Caro teleouvintes, nosso muito boa noite, uma vez mais sejam bem-vindos. Tivemos aqui um problema técnico e tivemos que resolver. No ar eu consigo mais uma emissão do canal GFM TV Notícias e vamos ter aqui o programa Onda Informativa, onde vamos fazer uma análise dos acontecimentos e das manchetes que fazem o país e o mundo acontecer. Como convidado teremos cá o jornalista José Gama, já deve estar a caminho, para nos ajudar aqui a compreender os picos das notícias que vão acontecendo nos últimos dias, na última semana, nas últimas 24 horas e não só. Eu não sei se o José Gama já se faz presente cá na sala, vou só cá confirmar. Bom-nos convite enviado. Para si que está do outro lado, muito obrigada pelo calor da audiência. Já sabe quais são as regras do TikTok, o tap-tap na telinha. Partilhem para que mais pessoas venham assistir o nosso programa e façam comentários, não é? Essa é mais ou menos a dinâmica desta plataforma digital e é com isso que nós vamos seguir. Continuamos à espera do nosso convidado, o jornalista e analista político José Gama, que já se faz presente na sala, se calhar, mas só estamos à espera que ele... Ok, aí temos José Gama. Já consegue. Conseguimos ouvi-lo, mas ainda não conseguimos vê-lo. Deixa eu ver. Ali está. Já? Já conseguimos vê-lo. Vou ver aqui um sítio para que eu possa. A luz está boa? Tá boa. José Gama que já faz algum tempo que não marca a presença cá no nosso canal, mas os bons filhos sempre regressam a casa, não é? Exatamente. Mesmo. Tá bom assim? Tá muito perfeito, está perfeito. O país acontecer, o mundo acontecer, muitas manchetes. É, de facto. Boa noite e bem-vindo, uma vez mais. Obrigado. Exatamente. Estamos a começar o ano de 2026. Nós já queria adiantar para o 2027, afinal de contas estamos no 2026. Um ano que já começa com bastantes novidades e não só, mas nós gostamos sempre de manter o nosso foco ao país Angola, né? Meu país, seu país, nosso país. E vamos aqui comentar um bocadinho sobre os acontecimentos do nosso país. E começando pelas marcas do Partido dos Camaradas, não é? Na última semana tivemos ali uma grande informação no que diz respeito ao Congresso da OMA, que se aproxima. Falamos também sobre candidaturas, sobre ex-candidatas. Quer nos falar um bocadinho sobre, e até porque foi no seu site, o Clube K, onde passou várias notícias sobre esse processo de eleição da nova secretária-geral da OMA. Fala-se muito no assunto Graciete. É correto, a OMA vai realizar um congresso no próximo mês de março. Havia inicialmente 4 senhoras que queriam concorrer, uma não avançou, desistiu, ficaram 3. E há uma cultura no MPLA que, quando há congresso, os líderes ou os presidentes escolhem alguém para concorrer, escolhem um candidato, apontam um candidato. E neste congresso há uma candidata que é da direção ou a do presidente, que se chama Carlota Dias. Mas o presidente enfrentava um problema que haviam 2 outras candidatas
que era Lourdes Caposso, e também a outra de nome Graciete Sunga. Houve uma reunião da OMA para validar as candidaturas, foi a votação interna, e nesta votação as mandatárias não participaram na comissão eleitoral, e para arrumarem uma das candidatas deram-lhe 16 pontos. Deram aí uma pontuação também na candidata de presidente para ganhar. Foi assim que elas fizeram, e no fim do dia validaram duas candidatas, porque não podiam arrumar as duas logo, porque daria nas vistas. Então arrumaram a primeira, a segunda foi para uma reunião do MPLA, e a vice-presidente do MPLA recebeu orientação para persuadir a Graciete a desistir. E vão para a reunião e notam que a vice-presidente não conseguiu desmobilizar a Graciete, e em plena reunião, a reunião demora porque estão ali entretidos e ocupados a pedir à senhora para retirar a candidata, e ela se recusa a assinar uma declaração a confirmar que retirou. E foi assim. A reunião terminou, o breu político anunciou que a senhora retirou a candidatura por vontade própria, mas a verdade é que até aqui não há documento nenhum, declaração da senhora dizer que recusa, e provavelmente ela não vai fazer. E com isso, o que é que acontece? Tendo em conta que a OMA já validou, tendo em conta que partidos como o MPLA, o que conta não é palavra verbal, mas sim as deliberações, documento físico, tem de haver um documento a dizer que retira. Como não há este documento, quer dizer que faz-se o Congresso da OMA com uma candidatura, e mais à frente podem impugnar ou invalidar esse Congresso porque uma das candidatas foi coagida ou foi colocada de parte, não lhe deixaram participar. Mas há essa probabilidade de impugnar um Congresso da OMA? Isso tem Olha, efeito? há uns anos o Tribunal Constitucional aprovou um acórdão para destituir o Adalberto. Os acórdãos do Tribunal Constitucional, depois de feitos, eles funcionam como leis, fazem jurisprudência. E naquele acórdão o que é que diz? Diz que qualquer um pode impugnar congressos, porque na altura os militantes da UNITA que impugnaram o congresso da UNITA não eram delegados, e a UNITA estava a dizer que não, alguém que não participou nesse evento não pode impugnar. E o tribunal disse que não, qualquer cidadão interessado pela democracia pode impugnar um congresso. Sendo assim, até eu ou tu, ou mesmo um militante da UNITA, ou mesmo Adalberto Costa Júnior, ou o presidente da FENELA, pode impugnar esse congresso da OMA. É só dizer que não cumpriu com os valores, os princípios democráticos, porque houve uma candidata que foi colocada de parte e é impugnado. Agora, se o tribunal dizer que não vai impugnar, ele vai produzir um acórdão que vai contrariar aquele que fizeram contra o Adalberto. Vamos ver aqui, assistir agora o MPLA a experimentar e aprovar a própria lei que ele fez. Essa coisa de estar a fazer leis para prejudicar o inimigo, depois servem para nós. É o que dá. Mas quando nós olhamos para a candidata ou ex-candidata, a candidata que ainda não aceitou assinar a declaração de renúncia desta candidatura para o próximo Congresso da OMA, estamos a falar propriamente da Graciete. Da Graciete Sunga. Qual é o perfil dessa candidata e qual é o impacto que essa não candidatura pode trazer no seio interno, no caso do MPLA? É assim, em 2021, Exato. a OMA realizou um congresso.
Uhum. Na altura, anos antes, a OMA tinha como presidente uma senhora de nome Luzia Inglês. Tinha como secretária adjunta uma senhora de nome Alice Dombolo. Alice Dombolo, a Luzia Inglês iria cessar e a candidata natural era Alice Dombolo. Alice Dombolo morre em 2013 e a OMA arranja uma outra senhora chamada Isabel Malundo. Quando vão em 2021 para Inga cessar o seu mandato de 30 anos ou 20 anos, a Uhum. OMA tinha já sua candidata que preparou durante 3 anos. E o presidente Lourenço apareceu e impôs na senhora a jornalista Joana Joana Tomás. Tomás, a atual secretária da UMA. Exatamente. Uhum. Então, a OMA sentiu-se defraudada, que lhes colocaram, foi-lhes feita uma imposição. O que é que a OMA faz? Pensou que desta vez estariam aliviadas, prepararam uma candidata. E quem é essa candidata? É a filha da ex-secretária-geral adjunta, Alice Dombolo, que é a Graciete Dombolo Sunga. Então, elas veem na Graciete uma espécie de encarnação da mãe, Da mãe, exato. fervorosa, combativa, intelectual. É uma jovem que tem 47 anos, estudou engenharia de petróleos ou coisa parecida nos Estados Unidos, poder da argumentação, é membro Exato. da OMA. Então, em honra da falecida secretária-geral adjunta, elas escolheram a própria candidata delas. Mas como este ano o MPLA vai ter congresso, o João Lourenço vai voltar a se candidatar. Então ele quer controlar as organizações de massa. Então ele impôs na OMA uma candidata. Candidata. Porque se nós formos a ver as imagens, o que é que aparece ali? Quem está ao lado da senhora, da Graciete? Estão aquelas mamás, está a antiga ministra da Mulher, a Cândida Celeste, está a mulher do Lopo do Nascimento, está a Eulália Rocha, antiga secretária provincial de Luanda, está a Luzia Inglês. Quer dizer, aquele núcleo duro da OMA De estava a honra da apoiar a OMA. Graciete. Então, o que é que acontece? O João Lourenço lutou contra esse grupo. Ele vai, a Carlota vai ganhar como é candidata única. Mas vai ter um problema. Quando forem no congresso do MPLA, podem as senhoras se vingarem dele. Porque ele O apunhalou presidente as da senhoras. República, no caso, João Lourenço. O líder do MPLA, da Exato. República, nas vestes de líder do MPLA. Do Ele MPLA, vai ter o exato. congresso do MPLA este ano. Uhum. E ele abriu uma frente contra as senhoras da OMA. As senhoras da OMA, nesse momento, devem estar zangadas e tristes porque o líder se intrometeu na vida delas, impondo uma candidata. É uma jovem que também veio da JMPLA, trabalhou muito tempo com João Lourenço na Assembleia Nacional, trabalhou na JMPLA, foi secretária-geral adjunta da JMPLA, mas não tem muita vida de convivência com a OMA. A OMA vê-lo como com traços de anti-OMA, por exemplo. Queixam-se que ela, a dada altura, era contra as mulheres da OMA usarem lenço. O lenço faz parte da cultura da OMA e da identidade da OMA. Qual é a marca de referência da OMA? A marca de referência da OMA é o lenço que representa uma mulher rural, né? Quando olhamos para a mulher da OMA, ela está com o lenço dela, aquelas vestes dela, mostra-te uma imagem de simplicidade, de uma camponesa, de uma mulher simples. A Carlota tem a reputação de que era contra isso. Veja que há uns vídeos que as pessoas até criticaram, ela está a fazer campanha e aparece a fazer campanha a jogar tênis. A modalidade de tênis é de quê? É da elite. A camponesa não joga tênis. A Exato. mulher rural, aquelas cenas de mamás da OMA, de lá dos bairros que se revêem na OMA, quando vão olhar para aquilo, não se revêem daquilo. Mas se ela aparecesse aí no mercado, pôr também a bacia na cabeça, etc., elas iriam dizer, não, essa é das nossas. Mas ao verem a fazer campanha, a jogar tênis, está a vender uma imagem que é de elite, elitista, quer dizer, está dentro da OMA, mas não está dentro
do espírito da OMA. do espírito O da AOMA OMA. não se faz campanha pela OMA aí jogar tênis, com imagens de jogar tênis, ou golfe, ou coisa parecida. Então, não conhece a OMA, pode vender essa imagem. As pessoas vão ver. Essa narrativa de que a Graciete, no caso Sunga, desistiu de concorrer, é uma narrativa própria ou imposta, no caso? Dissemos aqui que Uhum. forçaram-lhe a sair para dar lugar à A candidata Carlota, do presidente. exato. Houve uma imposição. Houve uma imposição que até hoje já passaram-se 48 horas e ela não assinou nenhum documento, nenhuma declaração de renúncia. Quer dizer que oficialmente ela ainda é candidata. Pode-se dizer assim. Porque a candidatura não é não perde a legitimidade por conta do breu político. O breu político Uhum. pode validar. Ou melhor, a OMA já tinha validado. O breu político iria validar. E o breu político ontem veio a dizer que, olha, a candidata XX retirou. Até uma contradição, né? Por outro lado, estamos a ver o MPLA no Parlamento aprovar hoje uma lei contra as fake news e ao mesmo Já tempo vamos o Grupo falar dessa Político lei? vem com uma fake news a dizer que a senhora renunciou à candidatura. O governo, parece que o governo faz a informação e desinforma a população. Mesmo. José Gaba, qual seriam as retaliações, no caso, para a Graciete, de não assinar esta declaração que efetive claramente a sua renúncia à liderança da OMA? Bom, eles fazem, quando fazem a pressão, Uhum. eles dizem que, olha, podem tirar do cargo dali, pode, se você aceitar, depois vais ter um cargo disso, daquilo. Mas a experiência da Isabel Malundo, que renunciou, que tirou a candidatura, mas até hoje falava-se que queriam lhe dar um cargo de governador ou vice-governador, até hoje não há nenhum cargo para lhe reparar, para lhe compensar. Uhum. A Graciete viveu num país com regras democráticas, que é os Estados Unidos. Qualquer retaliação contra ela, ela poderá recorrer aos tribunais. Mesmo até que os tribunais não funcionam bem ou estejam a Uhum. favor do poder político, Uhum. mas vai se medir pela justiça por conta do conteúdo. Vai depois abrir um precedente, né, que é de os militantes do MPLA agora começarem, que forem sancionados ou prejudicados, a recorrerem aos tribunais. O tribunal pode agir a favor da direção do MPLA, mas vai chegar um momento que os juízes também vão ficar preocupados com a sua reputação e vão querer cumprir a lei e fazer a justiça. Mas acha que os juízes angolanos estão preocupados com algum tipo de reputação? O juiz tem filhos, tem mulher, tem familiares, não fica bem o filho do juiz, que depois também já está a estudar direito, e começa a pôr em causa as decisões do pai. Porque o filho vê o pai como um espelho. Agora vejo o meu pai a violar leis, a sair na televisão. Quando vejo o próprio juiz, vimos o caso dos 15 mais 2, a procuradora usava uma peruca até aqui, a tapar os olhos. Isso está a dizer o quê? Que o próprio juiz de angolano tem vergonha daquele papel que eles colocam a fazer, que eles põem a fazer. Não se sentem confortáveis. Vimos o bastonário da Ordem dos Advogados há dias ainda denunciou isso, que há juízes, muitos deles, que cumprem ordens superiores, não são independentes. Exato, mas também os mesmos juízes não têm como contestar, né? Uma vez que a ordem é imposta pelo chefe de Estado. E olhando assim para esse cenário, no caso de uma possível impugnação por parte da Graciete, caso ela não assine a declaração de renúncia da candidatura, ao dirigir-se ao tribunal, a um dos tribunais, estamos a falar do Tribunal Constitucional, onde ela vai encontrar a Laulinda que serve, não é, o Estado angolano. Acredito veemente que seria uma luta perdida, não é?
Sim, porque a Laurinda também, quem lhe pôs aí, vai sair próximo ano do poder. Ela vai também. E a Laurinda tem um mandato de 7 anos, parece que restam-lhe aí 2 anos. Ela Exato. tem que se preocupar, ela tem 50 anos, ainda tem aí uns mais 10 anos ou 15 anos para estar na função pública, para estar a trabalhar. Agora, se de repente a Laurinda mete-se nessas avarias de querer servir quem lhe colocou ali, afunda a sua reputação. Amanhã, quando sair do poder, vai para o goto da história, né? Como uma juíza que não cumpriu com o seu papel. Amanhã não vai ser uma figura prestigiada. Vai ser toda sempre vista como alguém que serviu de puppet do presidente ou do MPLA, e de certeza que ela vai estar preocupada com a sua reputação. E ela é preocupada, está a servir o regime, mas ela preocupa-se. Veja que quando havia aqueles problemas de João Leonardo, ela se posicionava contra as Exato. brincadeiras, contra as corrupções do João Leonardo. Então, ela vê-se que tem preocupação da imagem, sim senhora, tem. Exato. E é bom porque o juiz, quando pensa assim, né, ele preocupa-se mais com as leis, em mostrar competência, do que mostrar lealdade ao chefe. O João Leonardo, na altura, o que é que mais lhe preocupava? Era mostrar lealdade ao presidente e não ao país nem às leis. Exatamente. Acho que as pessoas estão mais preocupadas em beneficiarem-se do que propriamente trabalhar ou servir para o povo. Ainda nessas marcas do, do Partido dos Camaradas, parece que haverá uma antecipação do Congresso do MPLA. Tudo aponta para essa direção, porque, por tradição, o MPLA realiza os seus congressos em dezembro. É dezembro, que é uma época de festa, né? Mês de festa. Mas para este ano é capaz de alterar porque, se ele organiza em dezembro, ele tem que convocar o Congresso 6 meses antes, por lei, por norma estatutária. Quer dizer, se ele convoca em junho o Congresso, ou melhor, suponhamos se ele fazer em dezembro, as eleições poderão ser em agosto próximo, que é a época seca, que não há chuva. Então, de janeiro, ele faz o congresso em dezembro, depois de janeiro a outubro, são 8 meses. Ele só teria 8 meses para para fazer campanha para o seu candidato. Depois, se for um congresso com problemas de impugnações, de não ser desqualificado e etc., o MPLA, ao invés de ter o mês de janeiro a outubro a fazer campanha, ficaria ocupado a se defender das impugnações que os militantes, os quadros iriam fazer sobre as prováveis violações que vão cometer neste Congresso. Então, se ele organizar o Congresso em julho, ele tem muito tempo para gerir as impugnações que estão a vir para aí. Então, vai ter uns 6 meses. Então, em janeiro, de janeiro a outubro, ele tem paz para trabalhar. Depois, em setembro, provavelmente, nós vamos ter a visita do Papa. Com a visita do Papa, o país também vai parar, o país político, né? Vai parar na agenda dele. Então, ele faz aquilo antes, o congresso antes, em julho. Próximo mês vai haver uma reunião do MPLA. Ele convoca para julho, faz em julho. Depois de julho, até mais à frente, pode ficar tranquilo, começar a trabalhar na imagem do novo líder, etc., do novo líder do partido, não, do cabeça de lista. Mas também vai enfrentar um problema. Quanto mais cedo ele organiza o Congresso, na cultura do MPLA, desde o momento em que ele anuncia que o meu candidato é o A ou B, todos os militantes já vão ir para o novo candidato.
Porque é o novo candidato que eles sabem que vai me dar negócios, que vai me nomear e etc. Então o João Lourenço vai perder importância política, porque todos vão ir já se meter com o outro, prestar Mas lealdade e vassalagem no isso outro. também aconteceu nas vestes de José Eduardo dos Santos. E está-se a repetir agora com o Lourenço. Tudo aquilo que ele combateu no Luís Santos, tudo aquilo que ele fez com o Luís Santos, ou fizeram, aconteceu, está-se a repetir. Só que no dos Santos, sabíamos que o dos Santos estava de saída, as pessoas depois foram se inclinar toda no Lourenço, confiavam no Lourenço. Mas neste caso, é que o Lourenço, se ele disser, meu candidato é a Mara, meu candidato é o Antônio, todo mundo vai se voltar já para o novo candidato e fugirem dele. Só que ele vai ter uma ainda vantagem, que ele tem o Estado nas mãos. O líder do MPLA só é forte quando tem o Estado nas mãos. Porque tendo o Estado, ele tem o poder para nomear, exonerar, tem a PGR para prender, para abrir processos, tem ainda os tribunais. Agora, desde o momento, em agosto, quando chegar agosto, o João Lourenço, do próximo ano, ele como líder do MPLA já não tem poder. E vai correr o risco de quê? Vai perder respeito, obediência, né? E podem lhe forçar depois também, mais à frente, uns 8 meses, a sair da corrida sair da liderança do partido. Porque o formato que ele está a nos apresentar é de que ele fica no partido a mandar e vamos ter um presidente da República. Quer dizer que esse presidente da República vai ter um chefe que é o líder do partido. Ninguém vai querer ser presidente da República, nem os próprios quadros, em caso do MPLA ganhar, de termos uma presidência enfraquecida, que quem manda está na sede do MPLA. O povo gosta, qualquer povo gosta que o seu presidente tenha os seus poderes em pleno. Né? Já é uma cultura, né? Desde os anos da independência, no caso. Não, nós nunca tivemos esse cenário de o presidente do partido ser de um e da República ser outro. Tivemos com José Eduardo a primeira vez e vimos que não deu certo. E essa bicefalia tem-se advertido que não dá certo. O João Lourenço está aí para um jogo que consegue-se antever que não vai dar certo. Que é do partido, é uma experiência que o próprio já viveu, uma experiência, não é? E eu não sei o porquê que continua a insistir nesta estratégia. Ele, se calhar, de certeza que ele acredita que com ele vai ser diferente. Mas porquê que ele acredita que vai ser diferente? Ele acredita nele, acredita na pessoa com quem ele vai pôr ali, o pacto que vai fazer. Também vamos analisar aqui uma coisa. O Zé Eduardo cometeu um erro porque não criou nem desenvolveu relações humanas com João Lourenço. Indicou-lhe só assim a distância, mas não conversava com o outro. Por isso é que vimos no fim, o João Lourenço nem tinha empatia por ele, né? Se ele conviver, o João Lourenço tem que conviver com isso, se eles tivessem tido convivência, o João Lourenço também se calhar teria uma outra atitude para com Dos Santos. Teria um certo carinho, etc. Dos Santos e Lourenço não tinha isso, não tinham convivência. Okay. O Lourenço se calhar pensa que é diferente porque estará o candidato, isso nos indica que o candidato que ele vai escolher é alguém que ele convive já com essa pessoa. Algumas pessoas falavam que é Adão da Almeida, mas o Adão já está arrumado, foi para o Parlamento. Quem quer indicar alguém, não põe a ficar distante de ti. Com o antecedente que ele tem que ser alguém que está dentro do gabinete dele. Não é Adão, Adão já foi corrido. Está fora no seu vaticínio, quem acha, por exemplo, que está na lista do presidente João Lourenço para ser o cabeça de lista das próximas eleições? Bom, estamos aqui a falar que ele, o candidato, tendo em conta o antecedente, vamos traçar aqui perfil, que ele teve com Dos Santos, ele terá que escolher alguém que trabalha com ele, que trabalha no gabinete, na presidência, que está sempre com ele. Não é alguém que está no partido, é alguém que está na presidência, que está a ocupar
que está a acompanhar os dossiês do país, que é alguém que é cúmplice dele. Está a ver? Gertrudes da Então, o Costa? perfil é alguém com um perfil de cumplicidade. Então, Adão, João, como este aí, a Ana Dias, estão fora disso. Mara O Quiosa chefe de está gabinete dele. fora. O chefe de gabinete dele. Pode ser uma possibilidade. Há confiança, trabalham juntos. Pode ser este também. Mas por que é que Ele diz tem que a Mara Chiosa está fora dessa hipótese? É assim, vamos lá ver uma coisa. Quando nós estamos a falar de. Se nós formos à rua perguntarmos a alguém, dizer quem é que pode vir a ser, depois de João Lourenço, quem é que vai vir a ser o próximo presidente? As pessoas vão sempre falar, o Adão, Manuel Lome, etc. Qual seria a coisa mais lógica? É pensarem na senhora que é vice-presidente da República, até esqueço o nome dela, Esperança. Uma esperança. Era mais fácil para pensar que é a candidata que seria que na linha da associação está o número um, mas ninguém pensa na senhora. Por que ninguém pensa nela? Porque o povo vê, percebe que aquela não é uma vice de verdade, é uma É um vice de faz de espantalho. conta. Exato. Olham para Mar, ninguém diz que é a Maraquiosa, porque também o povo vê, ninguém acredita que é ela. Né? Mas não Se tem for, se perfil? estão ali para ser usadas, as pessoas vão buscar mais pessoas de fora, vão buscar General Miala, vão buscar General não sei de quanto, falamos aqui do diretor de gabinete, Manuel Lome, Adão, mas no fim é que colocam as senhoras, quer dizer que nem o cidadão confia. Não lhe deram, o presidente nunca deu sinais porque faça com que o cidadão acredite que aquelas senhoras vice-presidentes de partido de república sejam potenciais candidatas. Mas na lógica normal, elas seriam as número um. Porque se eu sou presidente, se eu sou vice-presidente, o meu presidente sai, eu subo, né? Mas ninguém acredita que sejam elas. Então, Mas achas vindo que para a questão, por que não se pensa na Mara? as mulheres não teriam capacidade de gerir o país? Teriam, sim, senhora. Nós já tivemos mulheres que ocuparam grandes cargos. Temos uma mulher que ocupa o cargo de presidente do Constitucional, de ministérios. Pode, mas também temos uma sociedade. Aquele país, o Angola é um país de machistas, né? Ainda é país de generais. Que tivemos guerra, tem generais ainda que estão no ativo, que participaram no conflito, que ainda estão vivos, que eles cedem mais a uma ordem de um homem do que de uma mulher. Né? O homem tem a fama de que ter grupos, né? Então ninguém, você para ir dar o golpe de Estado no homem, você tem medo porque sabes que ele tem grupo. Ele tem aquele grupo ali, aquele amigo dele ali, podem reagir. Né? As mulheres não têm grupos. Vai vir lhe proteger. É mais fácil dar um golpe numa mulher, sobretudo aqui em África. Então, o país está preparado para uma mulher, mas precisamos nos organizar. Nós não estamos a organizar o país para ter mulher ainda. O João Lourenço não conseguiu fazer isso. Aliás, ele tinha que organizar o país de forma que, mesmo até sem um presidente, o país anda. Né? Por um tempo, veja a Bélgica, já ficou um tempo, é um reinado, né? É um reino. A Bélgica já ficou um ano ou mais sem primeiro-ministro. Mas o país andava, havia gestão corrente. Então, qualquer presidente é como fez Mandela, tu tens que preparar um Estado que sobreviva à tua saída e que sobreviva à tua morte, certo? Eu vou sair, acontece, o Zé Eduardo, não, eu vou sair, um Estado até que sobreviva ao MPLA. Quando tu tens medo que se eu sair do poder, o outro, a UNITA vai chegar, o PDPN vai chegar, vão roubar, vão fazer aquilo, quer dizer que tu, no fundo, não preparaste o país para estar nas mãos de um outro partido. Não estás a fazer bem ao país. Tu tens que construir deixar um país que vai sobreviver daqui 100, 200, 300 anos. E daqui a 300 anos esses MPLAs não vão estar. Vais aguentar até quando o MPLA? Nós tivemos reinos que estavam no poder durante 500 anos. Na Turquia, havia uma dinastia que governou por 7 séculos, mas chega um dia cai. Né? O que o MPLA está a fazer tem características de monarquia. É o presidente
está para sair, escolhe um amigo dentro daquela oligarquia política, certo? Então, amanhã isso é um perigo porque vai chegar um dia uma elite, um grupo, vai perceber que não há solução no país. A solução é esse governo cair, é ser derrubado. Ele vai ver que com leis não vamos conseguir derrubar, com uma impugnação, porque amarraram tudo nas leis. Então, Exato. ele, como soberano, vai ver que a única forma de eu salvar o país é derrubar esse governo por via violenta. Não é o que se deseja, mas o perigo está aí. E já nos deram prova que a única solução é essa. Quando a UNITA tentou impugnar o Congresso, impugnar a presidência do Lourenço, e vieram com aqueles argumentos porque não pode, não é aquilo. Viu-se que é quase impossível impugnar uma presidência. Amanhã um general ou o capitão também, desesperados, se alguém aparecer, não, vamos fazer isso, vamos esperar um pouco. Ele está desesperado, ele sabe que não há solução, que não pode ir pela lei, o único caminho é aquele, e ele derruba. Portanto, estas leis que nós temos, que criam esses impedimentos, podem levar para o perigo no país, e não é isso que se quer e deseja. Olha, no início aqui do nosso programa falou de uma nova lei que o Estado está a preparar, das fake news. Já vamos falar sobre isso. Mas eu gostava que falasse um bocadinho se há, e olhando também por esse processo do partido, do governo, acho que é um processo que está a ser muito bem manietado, não é? Para que o partido continue a seguir com os seus planos. Mas eu gostava que falasse um bocadinho. Qual seria. Há uma possibilidade de o povo ainda acreditar na gerência de João Lourenço? Qual será o legado que João Lourenço irá deixar? Eu já fiz essa questão aqui e vou voltar a fazer. Qual será o legado que João Lourenço irá deixar para o povo angolano? O que é que o povo pensa desse presidente? Veja uma coisa, ao presidente só lhe faltam meses para sair do poder. Quando tu estás a sair do poder, ao invés de deixar hospitais, escolas, melhorar condições sociais, qual é a prioridade dele nesse momento? Aprovar leis contra as ONGs, aprovar leis sobre a segurança do Estado, aprovar leis sobre fake news, sobre o mundo cibernáutico. Quer dizer, ele, ao invés de aprovar leis que beneficiam o cidadão, ele só quer lei que prende o cidadão, que causa mal ao cidadão, que causa prejuízo ao cidadão. Então, ele está a deixar, o legado que o presidente está-nos a deixar. Então, tu estás aí, e ainda por cima, são leis que que não vão mais lhe servir. É para o próximo presidente. Ele está-nos a dizer o quê? Que o próximo presidente que entrar vai ser um ditador. Sim, porque ele está a criar condições legais para o outro se tornar ainda mais ditador, quer dizer, para fazer o maior ditador da história. Para quê? Quer dizer, no impacto, está a minar o caminho do outro, que vai ficar no poder, com leis ditatoriais. Ele não está a ser bom para em caso dele ganhar as eleições do MPLA, o João Lourenço não está a ser bom para esse futuro presidente, porque está a lhe deixar aqui leis que não são boas. O que poderá acontecer é fazer a mesma coisa com o dos Santos, que ele fez com o dos Santos. Chega ao poder, manda anular, põe abaixo essas todas as leis. O dos Santos também, quando estava a sair, aprovou uma lei que o Lourenço não podia mexer na segurança, na polícia, nas forças armadas, etc, etc. O Lourenço chegou, mandou lixar aquilo, pôs abaixo aquelas leis todas. E o Lourenço agora também mostra-nos que aquilo que o dos Santos fez com ele também quer fazer no outro. O cenário está a se repetir à letra, de forma igual. Exato. Então, esse é o país que ele quer nos deixar. Vai nos deixar um presidente ditador. Basta entrar e pôr o fato macacão dessa Constituição, torna-se automaticamente um ditador. Para ser ditador, não precisa de 20 anos. Você em 2 anos, até na primeira semana, você fica ditador. Para ser democrata ainda precisas mais tempo, mas para ser ditador não. É rápido.
E depois em Angola tens o prato, tens a Constituição. Tu tens uma Constituição que basta usares ela como fato, te torna automaticamente ditador. Se não, ao menos que tu vais promover já reformas. Com certeza. Parece que os nossos governantes estão acostumados a isso. Os nossos governantes estão mais preocupados em serem ditadores, como acabaste de dizer, do que propriamente resolver aquilo que é o mais importante, resolver o problema do É povo. assim, o ditador ele não programa, são coisas involuntárias. Ele não diz que eu quero ser ditador, agora vou matar, não. Uhum. Ele está a governar, afeiçoa-se àquele poder, fica preso ao poder e já não quer sair. Então ele arranja medidas de proteção para não sair dali, para não ser mais criticado. Né? Então o que, que ele faz? Ele manda aprovar montes de leis, ele se amarra. Quando ele deu dar conta, é ditadura, está numa ditadura. Mas na cabeça dele não é ditadura, Como é que que é seria proteção. o cenário de João Lourenço fora de poder? Vai viver em Angola? Vai viver fora de Angola? Será que ele já pensa nessa hipótese? Já pensa nesse futuro Há aqui uma breve? contradição, Uhum. nota-se aqui uma contradição nele. Ele, quando está a concorrer novamente para ser presidente do MPLA, Uhum. indica que ele vai trabalhar na sede do MPLA. Se vai trabalhar na sede do MPLA, que é uma sede nova, recém-inaugurada, quer dizer que ele vai ficar em Angola, né? Porque ele, Uhum. desde o momento em que ele se afastar da sede do MPLA, ele é apeado. Tem esse cenário que vai ficar no MPLA. Por outro lado, há movimentações a indicar que ele pode querer ficar também mais tempo no Dubai ou na Kibala, onde estão a aprumar Nesse caso a fazenda vai ser dele. vizinho, se for esse caso, vai ser vizinho da Isabel dos Santos. Vão cruzar-se lá. Também pode. Ele está a criar condições. A Isabel está no Dubai, as condições do Lourenço estão a ser criadas em Abu Dhabi. Ele pode ficar mais tempo ali. Por isso é que dizia, há contradições. Uma é, Uhum. ele quer ficar na sede do MPLA, mas não vai conseguir governar, dirigir a sede do MPLA a partir do Dubai ou lá da Abu Dhabi. Ok, No temos que fundo, ter o que é? presente. Quando tu preparas essas duas agendas, uma de ficar e outra de não de sair, no fundo é uma contradição, quer dizer que tu próprio também, ele próprio também não sabe como sair, não sabe o que fazer depois. Tem certeza que vai ficar no MPLA, mas não sabe como sair bem. Ainda há tempo de fazer remendos e reconquistar o povo? O povo já conheceu, já passou a conhecer o presidente Lourenço até o tutano. Ele se expôs muito. Expôs as suas falhas, as coisas boas, e o povo conhece. Hoje nós conhecemos mais o Lourenço em 10 anos ou 9 anos do que o dos Santos em 30 anos ou 40 anos. O dos Santos fechava-se, não comunicava-se pouco. Hoje você consegue traçar o perfil, os defeitos do Lourenço, Uhum. mas dos defeitos do Zé Eduardo não consegues. Ninguém sabe se grita em casa, se dá mais respostas, se é mal criado, se é trungungueiro. Ninguém sabe do dos Santos até hoje. 40 anos que vivemos com aquela pessoa. O Lourenço não. Ele, o povo, qualquer um vai na rua, as pessoas dizem, não, olha, é vingativo, é isso, é aquilo. As pessoas, aliás, os próprios aí nas redes sociais estão sempre a escrever, dá respostas, não leva desaforo para casa, não Uhum. resiste a críticas, né? Ataca os outros, conhecem, o povo conhece. Agora, quando tu conheces alguém assim ao fundo, é difícil você voltar a confiar nessa pessoa. Se dizer, olha, vai ele se dizer, vou democratizar isso, me dão só mais 6 meses. É dizer, para você quando entrou no país, você prometeu promover eleições autárquicas, né? Uhum. Estás a sair do país, no primeiro ano prometeu, segundo ano até hoje nada. Então as pessoas perderam confiança no presidente Lourenço. Vimos aí mesmo no próprio MPLA. Quando a OMA vem com a sua candidata, nunca era dele, não Uhum. tem confiança nele para nos impor. Não, Com certeza. já não há uma lealdade cega. Após a morte do líder, de um dos líderes do partido, o Fernando Aguiar dos Santos Nandô, pouco ou nada fala-se do pré-candidato para o Congresso do MPLA, Higino Carneiro. É assim, o Nandô iria se candidatar
a presidência do partido, e nisso falamos com muita propriedade porque sabíamos, acompanhava isso de perto, com pessoas que estavam trabalhando na candidatura dele, e ele morre. Exato. E o Nandô era visto como a esperança para democratizar o MPLA, promover uma certa abertura no partido. Ele, ao sair, automaticamente toda aquela legião que o apoiava é capaz agora de se transferir para o Higino Carneiro, que é o candidato forte. Temos um país que é de generais, né, que isso conta muito o perfil militar de um candidato. E a saída dele traz isso, apoios para o Higino. Porque se o Nandô não morresse, nós acreditamos que o próprio Higino mais tarde poderia juntar a candidatura dele com o Nandô, com a do Nandô, para ficar uma única. Ele não iria afrontar o Nandô, iria mais à frente negociar. Agora, com o Higino, com o Nandô fora, o Higino já não pode recuar, tem que ir até o fim, porque ele precisa de salvar o partido. Se o Higino desiste, também vai ser a desistência do Higino é mais prejudicial do que a permanência dele. Se ele ficar, vai fazer bem o partido. Se ele desistir, vai fazer mal o partido. Vamos ter o João Lourenço, vai indicar um amigo, um primo, depois fecham aquilo. Depois vai ter o Congresso, vai ter aí novo Comitê Central, ele arruma todos desses mais velhos, tudo que é oposição, ele tira do Comitê Central, faz um breu político, só a imagem dele para obedecer a ele e o seu candidato. Mas há alguma possibilidade de Higino Carneiro sair dessa corrida? Com Não uma vai. imposição? O Higino não vai. O Higino só vai sair dessa corrida nas urnas. Quando os resultados saírem, se for favorável ou não, aí é que ele sai da campanha. Mas enquanto isso, ele não vai desistir. Vai até o fim. Exatamente. E ainda falando do presidente, ao longo desses 10 anos, qual é a avaliação que faz do perfil psicológico emocional de João Lourenço? O que é que ele nos transmite? Olha, morreu o Vunda Toné e uma vez eu pedi ao Vunda para ajudar a traçar o perfil do presidente Lourenço. Foi pela primeira vez e o Vunda ajudou a identificar que aquilo parecia mais a síndrome de Ibres, que é, e ele justificava que aquilo tem muito a ver com o passado do Lourenço, que é, houve um período que ele ficou afastado da vida política, não, do centro dos roubos de mando. Então, quando ele regressa, diz, não, aqui vocês já não fazem isso, já não vão mais roubar, não sei quanto, e só fica o grupo dele. Outro sinal desta síndrome é quando tu não tens empatia. Vimos o dos Santos doente, mesmo depois as filhas queriam ir lá ver, aquilo que o dos Santos passou revelava que alguém que não tinha empatia pelo outro. Pelo próximo, exato. Pelo próximo. Nós às vezes vemos morreram, a polícia mata 100 pessoas, 200 pessoas nas lundas. Mas ele não tem empatia, não, quer dizer, vê as pessoas a morrerem, mas não lhe toca. Já tivemos isso. Né? Não lhe toca. Em julho, a polícia matou uma senhora que vinha com bebê, com a criança na manifestação. Manifestação, Quer dizer, exato. não manda abrir uma investigação para haver responsabilidade. Mais uma vez, não lhe toca. Então, esta ausência de empatia tem a ver com esta síndrome de Ibres que o Vunda Toné ajudou a identificar no presidente Lourenço. Não é uma doença, é uma condição, é uma síndrome que muitos líderes têm. Isso já se identificou isso em Stalin também. Esta condição. Então, esta coisa de teimosia, falam contigo,
Você não ouve, lembra o Fundo ter dito, não, ele assim, ele olha, quando lhe estão a lhe criticar que certas atitudes, ele encara como se tivessem a se meter com o poder dele. Tipo, ele entende que o poder é dele, é Uhum. meu, consegui com sacrifício. Não foi o Zé Eduardo, que Zé Eduardo abriu as portas, mas eu que fui para as eleições. Então ele Uhum. vai defender aquele poder, vai fazer tudo para defender aquele poder que ele entende que é dele legitimamente. Exato. Resumindo, e para acabar essa parte, e vamos agora fazer se calhar um olhar internacional, que 2026 teremos Para Angola ou para internacional? Angola, para Angola. Nós vamos ter um ano, vai ser um ano pré-eleitoral, porque vai ter o Congresso do MPLA, vai ter o Uhum. Congresso da OMA. Quer dizer que nós já vamos, o MPLA quando há eleições, ele tem a fase pré-eleitoral e a fase eleitoral. Então, Exato. agora, 2026, é um ano pré-eleitoral. Próximo mês, o MPLA já vai realizar a sua reunião alargada, em que vai se definir, vai se propor aí as datas dos congressos, pode até convocar mesmo já o congresso agora. Desde o momento em que ele convoca o congresso, a campanha prossegue. Ele entra num período de gestão, já tem limitações, vai ter limitações na gestão do partido, mas a campanha abre, quer dizer, o país já vai começar a ficar agitado politicamente. Já estamos a ver aqui vamos ter também aqui a questão do presidente vai ter que resolver o problema do Higino Carneiro, de levá-lo ao tribunal para poder impedir a sua candidatura. Daqui a nada a PGR vai apressar-se já com esses processos todos contra o Higino, porque quanto mais cedo fazer agora, porque ele se faz aquilo mais tarde contra o Higino pode levar aquilo a tribunal, pedir recursos, pedir Uhum. ou impugnar, pode fazer isso. Então ele precisa de resolver já o problema do Higino, deixar cair o Higino já agora, começar a deixar cair, criar um estado de medo, afastar o Higino. Como é que ele pode afastar o Higino? Dar a entender que quem é amigo do Higino é afastado, Uhum. né? A Carolina é amiga do Higino, passaram a informação que ela estava pro o Higino, afasta, né? A Graciete lhe afastaram, então ela agora lhe propagar que não, ela iria apoiar o Higino iria apoiar a candidatura dela, que é por desconfiança. Quando o militante ouvir essa retórica, vai dizer, pá, afinal aqui está o Higino uma figura proibida. Estamos proibidos de falar do Higino, estamos proibidos, não posso ir à casa do Higino, se me apanharem aí na casa do Higino, vou ser visto como estando do outro lado contra o líder ou não estar a favor da direção. Este é o método que ele está a usar. Tem um processo aí contra os russos, né? Uhum. Está a decorrer. O que é que eles estão a dizer? Que os russos queriam dar um golpe de Estado, etc, etc. Não, está a dizer que os russos se encontraram com Higino. Então, ele depois vai fabricar que os russos queriam dar um golpe de Estado para pôr o Higino. Então, acho para quê? Para as pessoas, cria-te um estado de opinião que as pessoas começam a ver o Higino como negativo, que ninguém pode lhe encostar, então as pessoas se afastam do Higino. Quando forem para o Congresso, ninguém Uhum. mais está com. Até mandatário não vai ter, porque todo mundo vai ter medo. Com certeza. Eu já disse aqui e vou voltar a repetir. Eu acho que o governo de Angola e os seus comparsas deviam mudar um bocadinho os modus operandi. E eles operam dessa forma desde a independência, não é? Usam sempre as mesmas desculpas, usam sempre as mesmas estratégias. Eu acho que deviam mudar um Uhum. bocadinho mais essa forma de agir para se manter no poder. Quando inventam historinhas para afastar determinada pessoa que se opôs ou que criticou, não é? Vão usar a justiça, vão usar todos os meios possíveis, o serviço de inteligência, para poder punir essa pessoa e afastar. E tem que perceber que o mundo mudou e vai voltar a mudar. Então, é como em gestão de empresas, por exemplo. O gestor tem que se adaptar às novas regras atuais, que é a globalização. Não é o que faz o Estado Uhum. angolano. O Estado angolano continua a viver na idade da pedra.
Ele continua a acreditar e a viver nas suas próprias mentiras. E continua a usar as mesmas estratégias que sempre usaram há 1500 anos. Por exemplo. Sim, as ditaduras criam narrativas que ela depois acredita mesmo naquela narrativa. Dou aqui um exemplo. Mas tem que dizer, tem que inovar, tem que inovar. Nós hoje temos uma população que não é 100% digital, mas que já percebe as coisas num outro ângulo. Já consegue fazer uma reflexão, já consegue fazer Sim, uma mas eles não análise. estão a olhar nesse prisma que hoje temos uma população que já consome Evoluiu. internet, que já evoluiu, que já acompanha as eleições em Portugal, que já consegue pensar, olha para Portugal, estão a falar da esquerda, da direita, que já percebe que o Ventura é da extrema direita, o pessoal que está a acompanhar Portugal já consegue perceber, ok, o Ventura era do PSD, incompatibilizou-se com a liderança, então Exato. disse, epá, deu um basta no PSD, disse basta de tudo, criou um movimento, disse, epá, chega de PSD, chega de PS e cria um movimento, o chega de social-democrata. E esse movimento transformou-se em partido político e ele vai se apresentar como um conservador radical, né? Que é conservador radical. Fica E pastoso, fica, e tem exato. neste momento, ele está na extrema direita, né? Que passou dos limites, mas tens aqui uma direita que já não o quer, não se revê nele. Mas ele nesse momento tornou-se o líder da direita, Da né? direita, com Está a certeza. ganhar mais votos, pode não ganhar nessas eleições, mas daqui às próximas eleições legislativas, ele corre o risco de ganhar e ser primeiro-ministro. Então, um angolano que tem hoje internet, tem capacidade de fazer essa análise, acompanha o que está acontecendo em Portugal e ele começa a ver, mas em Portugal votaram de manhã, à tarde, 18 horas, os resultados já estavam a sair. O que é? Em Portugal fizeram sondagens durante muito tempo e das sondagens davam 24 ao Ventura e quando os resultados saíram deram 23 ao Ventura. Não ficou diferente. Mas ele houve para em Angola. Em 2022 o MPLA aprovou uma lei que proíbe sondagens em vez por eleitoral, argumentando que vai fazer mal, que vai causar confusão, etc. O cidadão começa a perguntar: se em Portugal não está a trazer confusão, por que o MPLA aprovou uma lei que censura a sondagem na época eleitoral? Mas ele próprio MPLA manda fazer sondagens quando ele apresenta, dias antes das eleições, ele apresenta sondagens. Quando ele questiona, diz: não, foi feita no Brasil, nós só retomamos. É uma sondagem que os brasileiros que fizeram, os portugueses, e nós até estamos a retomar. Quando nós vamos ver a tal empresa que ele está a dizer, afinal não existe a empresa fantasma que ele próprio inventou. Quer dizer, ele faz sondagens, Exato. né, para ele consumir, mas não deixa os outros fazer e usa esse raciocínio. Os resultados estão a sair já no mesmo dia seguinte todo mundo já sabe quais são os resultados. O da Angola não, ele votou hoje, o resultado só vai sair amanhã ou depois da manhã, vimos em Moçambique só uma semana depois esconderam, sai só depois do mês. Epá, ele com o resultado Para guardado no manietarem, bolso, né? Para manietarem os resultados. exatamente, ele com o resultado no bolso faz depois o que ele bem entender, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente, mas ainda assim eu acho que o Estado angolano e os seus comparsas deviam mudar um bocadinho, disfarçar, não é? Os modos operantes, porque já começa a enojar. Vamos passar para a vista internacional, olhando recentemente aí para o pleito eleitoral presidencial de Portugal. Hoje estamos a caminhar para a segunda volta das presidenciais que vai ser disputada por André Ventura e o. Como é que é o nome dele? Seguro. José Seguro. José Seguro, exatamente. O que é que viu nessas eleições? E o que é que Angola pode aproveitar? Primeiro vamos começar pela coisa mais pequena. Os resultados dessas eleições, a diáspora votou, em Moçambique e em Angola, votaram no Ventura. Em tempos, o Ventura fez um pronunciamento a chamar o João Lourenço de ditador. O português que está em Angola, ele quando vai tratar um documento, ele presencia
as burocracias. Ele vê Uhum. que a polícia lhe pede gasosa, que dificulta a vida. Ele presencia a corrupção no país. Ele vê quando há manifestação em Angola, a polícia reprime, a polícia mata. Então, ele, quando vota no Ventura, está a dizer que aquilo que o Ventura, o português que está em Angola, que o Ventura diz, é verdade. Ele subscreve. Então, quando ele vai nas eleições, ele vota no Ventura. Ele vê que o Ventura, o português que está em Angola, é contra a ditadura. O Ventura também é contra a ditadura. O Ventura esteve em Angola, deu aulas na Católica durante um tempo. Então, ele presenciou aquilo, muita coisa em Angola, por isso é que ele chama aquilo de ditadura. Ele não chama nomes, ele não se insurge contra Moçambique, Cabo Verde, Guiné, que tem grandes, piores problemas que Angola, mas Uhum. só Angola, porque lhe toca, porque fez muitas Exato. amizades em Angola, etc. Então, o português que vota ali está-nos a dizer isso, que ele é pró-Ventura. Ele não, ele está a ver que alguém, se fica presidente, Uhum. né, vai endireitar, vai ter uma relação com o João Lourenço que não vai ser de vassalagem. Porque o João Lourenço às vezes põe alguns presidentes, aliás, os presidentes de Angola colocam às vezes no bolso alguns presidentes de Portugal. Então o que está lá vai dizer, o nosso próximo presidente não vai ser colocado no bolso. Tem essa leitura. Agora, tivemos aqui nas eleições o Ventura como extrema-direita teve 24, 23%. Quer Exato. dizer que 23% do eleitorado está com ele e 77% está contra ele. Então, ele precisa ir para estas eleições para ver se conquista estes 77% para estarem no lado dele, para ele se fazer, para ele ter pelo menos 51% para se fazer Uhum. eleger presidente de Portugal. Consegue ou não consegue? Foram 12 candidatos, muitos candidatos que estão a vir. Temos aqui a Iniciativa Liberal, que Uhum. apoiou o Cotrim já declarou apoio ao seguro. Exato. Quer dizer que nestes 70%, o Coutrinho teve aí 20 e tais, 19, ok. Os votos dele podem ir para o seguro. Temos aqui o PSD que não está a declarar apoio ao Ventura, mas tomou uma decisão de neutralidade, né? Não diz que vai para onde ou para aquilo, está a dividir o eleitorado. Mas naquela confusão estamos a ver vários membros do PSD, já vimos o candidato Marcos Mendes a vir a público no Expresso a dizer que entre um autoritário e um não autoritário ele vai votar pela democracia, para aquele que já disse que o seguro é o entre os dois é o que ele, é a figura que ele mais se revê. E em Portugal, quando está-se a votar para um presidente, o presidente não governa. Ele está a escolher alguém que vai ser árbitro político, alguém que vai ser moderador e etc. Que tem uma imagem institucional e identificam isso no seguro. O Ventura não esconde ao dizer que se fica presidente vai dissolver esse governo. E dissolver um governo em Portugal seria já o quarto governo ou o terceiro governo. Dissolver um governo há Terceiro, no custos. caso. Uhum. Há custos. Organizar eleições são custos. Exato. O país volta para uma instabilidade. Então, ninguém quer instabilidade em Portugal. O que o português mais quer é a estabilidade. Então, o Ventura, ao ser reconduzido, as pessoas já entendem para ir votar no Ventura, o português é votar para termos instabilidade por causa do governo que ele vai deixar cair. Uhum. Então preferem, o que vai acontecer é que vamos ter aqui um bloco todo a se reunir contra o Ventura. Não porque gostam do seguro, mas então, o voto vai ser contra o seguro, contra o Ventura, queria assim dizer. A iniciativa liberal já avançou que vai votar nele, que dá o apoio a ele. Daqui a nada vamos ver mais quem. O Marcos Mendes também já disse que vai votar Deu o nele. apoio.
O antigo ministro António Costa também já deu sinais que vai votar pela democracia. Uhum. Então, aqui é uma luta contra a extrema-direita. Então, a dia 8 já se tem um horizonte de que o próximo presidente de Portugal se vai chamar José Seguro. José Seguro. José Seguro, embora que o Ventura é um vencedor nessas eleições, porque ele Um vencedor teve por quê? aumento. É um vencedor político, porque ele aumentou os seus números de votos, que se compararmos com aquilo que ele, em termos de desempenho, ele conseguiu levar a Portugal, em 30 anos, voltar a repetir aquilo que aconteceu em 1986, de uma segunda volta nas eleições presidenciais. Nunca mais se teve isso. E o Ventura conseguiu isso, né? Ele criou o partido dele em 2019, em tão pouco tempo, veja que ele Conseguiu. está a crescer, está a crescer. Exato. Exato. Está em estado de crescimento. É um vencedor porque ele, ao sair vencedor daqui, é um vencedor político porque daqui a bocado ele tem ainda esse eleitorado e há muitos jovens a votarem nele que nas próximas legislativas, conforme dizia, ele pode se tornar o próximo primeiro-ministro de Portugal. Se não conseguiu ser presidente, ele pode ir para esse caminho. Aliás, ele teve bom desempenho nas eleições legislativas. Legislativas, com certeza. Então, é um vencedor porque está em permanente crescimento. Ele não decresceu, cresceu em termos de eleitorado. Então, saiu-se vencedor. Não é um vencedor eleitoral, Querendo ou mas não, político. o André Ventura acaba por ser uma inspiração, principalmente para a camada jovem, que atualmente muito se revêem nas políticas que ele apresenta, pese embora em algumas situações haja a má interpretação daquilo que ele defende, e já falou-se muito sobre a imigração. As pessoas têm que perceber um bocadinho desconstruir a narrativa de André Ventura. Ele parece que está contra, mas na verdade não está. Mas isso depende muito de cada um, né? Da É interpretação de assim, cada um. o jovem se revê também num outro jovem, né? O Ventura também Exato. ainda é jovem, tem 43, Uhum. 43, né? E ele tem um discurso que o jovem gosta de ouvir. O jovem quer o quê? O jovem quer trabalho já. O jovem, quando vai para o Martim Muniz, vê ali aquela concentração de indianos, paquistaneses, aquelas rezarem alto, incomoda, vê que estão a desestruturar o nosso país. Então, o Ventura, quando diz que é contra a imigração, o jovem entende que é contra a imigração descontrolada. Até o próprio angolano, quando vai ali no Martim Muniz, é contra aquilo. Nenhum angolano diz que estou satisfeito. Que Uhum. todo angolano que está em Portugal, africano, também mostra descontentamento contra aqueles paquistaneses. Então, o Ventura não é anti-imigrante, não é anti-africano, não é racista. Ele é contra esta imigração descontrolada. E não está errado. O angolano, quando sobe num Uber em Portugal, o que é que ele nota? Ele te chama um Uber, está aqui um rosto, mas quando vem aparece o rosto que está na frente dele é outro. Por quê? Porque o paquistanês está a ficar de fora da lei. Ele tem o aplicativo, ele, usa o primo, usa sei lá quem. Estão a viver num apartamento, o apartamento é para 3 pessoas ou 4, ficam ali 10 pessoas a viverem só num apartamento. Provocam até super lotação nos apartamentos, que é um risco também para os próprios edifícios. Estão a fazer Mas isso. isso, acho que isso também já é um outro assunto. Acho que isso é mais problema do próprio governo de Portugal. Na minha opinião, foi o governo de Portugal que provocou essa desorganização toda que diz respeito à habitação, porque pelo menos há uns 5 anos Portugal não era assim. Esse sublotamento que está a acontecer hoje é porque é por causa do valor, não é, que é cobrado a esses imigrantes e não só. Até os próprios portugueses reclamam Sim. das altas taxas de pagamento a uma habitação, por exemplo. São preços absurdos. Eu acho que, em partes, também a própria desorganização interna de Portugal que está a provocar esse tipo de situações. Portugal não estava preparado para essa imigração descontrolada. O português quer organizar o E seu país. Eu isso, não sei se ainda vai a tempo. e isso veja uma coisa, como é que nos afetou a nós Uhum, africanos angolanos. exato. Antigamente, você fica 3 anos em Portugal com a tua residência, depois tinhas a residência permanente. Uhum, sim.
o Portugal, para se defender desta imigração descontrolada, endureceu as leis. Agora parece que vai ser 10 anos ou 7 para tu teres a nacionalidade. As coisas estão. Antigamente tu saías de Angola para Portugal com visto de turista, chegavas a Portugal, te regularizavas, tinhas o contrato de trabalho, etc, etc. Tiravas o visto de residência. Agora o visto de residência é tirado a partir de Luanda. Não é isso, não está assim. As coisas estão difíceis para nós, para os africanos. Agora pergunto, o angolano vai ver que só está assim por causa desses paquistaneses que vinham, apresentavam uma conta bancária, lhe davam aqueles vistos visas, Uhum. vistos Gold. goldens e etc. Exato. Né? Ou tiveram facilidades e vieram em grupos, né? Usavam os tratos depois, tinham lá os seus esquemas e estragaram aquilo. Então o angolano também não se vai rever nessa brincadeira. Por isso é que houve muito angolano, houve o seguro, o Maduro, votou no Maduro. Nas legislativas, muitos imigrantes votaram no Ventura. As pessoas estão a dizer, oh, mas ele é antirracista. Não, não é antirracista. Ele é anti-imigração irregular e Controlado. imigração descontrolada. Por isso é que Exato. o próprio africano votou nele. Acho que ele ganhou na linha de Sintra e tudo, né? Ou então os africanos. Teve bons votos. Exatamente. Pronto, vamos esperar então esta tão esperada Quando ele segunda está a andar, volta. quem está atrás dele? O guarda dele, nem um africano, de Eu Ventura. conheço, acho que eu tenho contacto dele. Mas olha, caso Gronolândia, esta luta entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, uma pequena parte Bom, territorial. Qual é o, o. Uhum, a Groenlândia é um país, uma ilha pequena, né? Bem, exato. a maior ilha, né, do mundo, mas é uma ilha pequena em que o verão deles é como se fosse o inverno daí de Portugal, com temperaturas a 5 graus, pelo menos no verão. Tem uma população de quanto? Que só daí de 60 Tens mil de- pessoas, né? Uhum. Pois, e o Trump tem interesse naquilo porque ele acha que está sob controle da Dinamarca e ele tem interesse na Groenlândia por questões geopolíticas e questões também de segurança. Porque ele, se não, ele acha que se não tem o controle daquilo, vai ter a Rússia e depois. Quer dizer, aquilo está no meio que o primeiro que ocupar tem a supremacia e quem não ocupar fica ameaçado. Então, ele tem, no fundo, ele tem esse propósito de controlar aquilo e depois aquilo vai operar como se fosse uma base. Uhum. Pronto, fica a América, ele vai controlar, fica a América, ele consegue depois ameaçar os outros. Em parte, ele está num cenário de lutar para uma sobrevivência. Não difere muito aquilo que ele fez na Venezuela, né? Que ele estava a sentir uma ameaça também com o regime de Maduro e quer o controle. Mas vê-se também que ele está assim a vacilar um pouco. Deve estar Uhum. aí na fase de ainda de testar. Está a vacilar também um pouco. Se vai avançar ou não. Mas que ele está a dar sinais de que pronto, não está a ser brusco conforme ele fez com os outros, né? Dizer, pá, que o Maduro foi lá e arrancou. E arranquei. Mas está a ponderar, não é? Exatamente. Porque é a União Europeia, a Unix, e já houve aí a afirmação do primeiro-ministro sueco. Porque ele também, se ele fazer Uhum. isso, depois vais criar aí precedentes. Tu tens, Um choque a com a China, própria NATO, com a própria é União NATO, é Europeia. China. A China também já tem um Exatamente. problema idêntico Um com ano, um ano, um, Taiwan. um ano de governo está a fazer estragos, Donald Trump. Tá, ele, começamos o ano logo no dia 6 ou dia 3. Logo no dia 6 Uhum. ele começou logo com essa brincadeira de depor, arrancar o Maduro do poder, né? Exato. O ano começou assim. Foi a corda mais fraca, não é? Foi. Foi a corda mais fraca. José Gamba, vamos terminar aqui essa nossa abordagem. Foi um prazer tê-lo novamente cá no nosso canal. Com certeza que teremos em outras oportunidades, em outras ocasiões. Continuação de uma ótima
quinta-feira, acho que é isso. Estou meio Obrigado, perdida. obrigado. Gostava de estar cá mais tempo, mas acredito que o país, o ano só começou agora e teremos muitas abordagens para analisar, não só falar país e também falar muito. Se que estiver aí do outro lado, nosso muito obrigada pelo calor da audiência, pelos tap-taps, pelas partilhas, pelos comentários. Nós cá voltaremos em próxima emissão. Até lá, boa noite. Obrigada. Boa noite.